Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Hoje nós vamos falar sobre interrupção do contrato de trabalho. Tudo bem? É uma matéria que a gente divide aí em dois tópicos, só para não ficar uma aula muito extensa. São suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vamos começar com a interrupção e na aula seguinte a gente faz suspensão, tá? São duas dicas importantes, tem uma recorrência boa nas provas da OAB e espero elucidar para vocês bem esse tema. Para você entrar em contato para qualquer dúvida, temos ali o Instagram, aí o YouTube e o Telegram, tá? Também, para aqueles que vão se preparar para a prova da OAB, precisam de um reforço em trabalho para o seu trabalho, temos um curso na Hotmart que oferece 99 questões comentadas, gabaritadas, com os fundamentos legais, para você chegar com bastante tranquilidade na tua prova da OAB, beleza? Bom, pessoal, vamos então para a dica de hoje, interrupção do contrato de trabalho. São alguns artigos aí da CLT. Vamos então para os slides. Tá aqui a suspensão e interrupção de contrato de trabalho. Hoje a gente vai falar de interrupção, tá? Mas primeiro a gente tem que diferenciar um do outro. Vai aqui, pessoal, um mnemônico para você nunca mais se esquecer. Qual a diferença de suspensão para interrupção? Bom, vamos começar com suspensão, que é mais fácil para você decorar. Suspensão tem um S na frente. Isso significa sem trabalho e sem remuneração. SSS. Suspensão é sem trabalho e sem remuneração. Decorou? Pronto. O que é diferente disso é a interrupção, que é sem trabalho com remuneração. Tudo bem? Isso acabou. Decorou o conceito. O que é a suspensão do contrato de trabalho? Suspensão do contrato de trabalho são situações em que o trabalhador não trabalha, mas e não recebe. Na interrupção, são situações no contrato de trabalho em que o empregado não trabalha e recebe. Em ambas as situações, o contrato de trabalho é mantido, tá? Porque se o contrato de trabalho fosse rompido, nós estaríamos falando de rescisão contratual, que é a próxima matéria das nossas dicas, tá? Mas agora que a gente está falando de mantendo o contrato ativo, vivo, sem trabalho com remuneração, interrupção, sem trabalho, sem remuneração, suspensão. Tudo bem? Então, pessoal, vamos aqui para o nosso quadro, ó. Conforme o princípio da continuidade da relação empregatícia, há situações em que, havendo prestação de serviços, há continuação do emprego, o contrato de trabalho permanece ativo. Contudo, a interrupção é a situação em que cessam as obrigações do empregado e continuam as obrigações do empregador. Ó. Interrupção sem trabalho com salário. São as licenças remuneradas, em resumo, assim. A suspensão é quando cessam as obrigações do empregado e cessam as obrigações do empregador de pagar salário, mantendo o contrato ativo, sempre contrato ativo, porque se o contrato não estiver ativo, a gente está falando de rescisão contratual, tá? Então, a suspensão é sem trabalho, sem salário, são as chamadas licenças não remuneradas. Esse quadrinho aqui, ó, é bom você ter ele decoradinho, tá? Então, na suspensão você não tem trabalho, não tem salário, não conta tempo de serviço e FGTS em regra, pode contar algumas situações, mas em regra não conta e o INSS também não é pago. Já na interrupção, só não tem trabalho, mas tem salário, conta tempo de serviço e conta INSS. Aqui, ó, para interrupção, vamos dar o principal exemplo aí, ó, férias. Férias é uma interrupção. A pessoa, empregado, não trabalha e recebe salário, conta tempo de serviço e tem que pagar o INSS. Beleza? Férias é um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. Na sequência, então, ó, vamos para o artigo 473 da CLT. O empregado poderá comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Quando você fala sem prejuízo do salário, você fala com salário. Então, sem trabalho, com salário e interrupção. Então, agora a gente vai entrar na aula de hoje com os exemplos de interrupção.
Fizemos a diferenciação de suspensão para interrupção. Agora vamos para o exemplo de interrupção. 473 da CLT, causas de interrupção sem trabalho com remuneração, 2 dias para falecimento do cônjuge ascendente, então é do marido da esposa, do ascendente do companheiro, né, o falecimento do companheiro, ascendente pai, descendente filhos, irmão ou pessoa que declara sua carteira de previdência social sob sua dependência econômica, quem depende de você, que você cuida dentro da sua casa. Você cria um afeto, morreu, você tem 2 dias consecutivos para velar, né, o falecimento. 3 dias consecutivos em virtude de casamento, né, o casamento civil, 3 dias. Por 1 dia, que agora a Constituição, no ADCT, artigo 10, parágrafo 1º, transformou em 5 dias, né, que é o paternidade. Então temos aqui falecimento 2 dias, casamento 3 dias, nascimento do filho 5 dias. Também a lei da empresa cidadã permite ampliar para 15 dias. Então paternidade é 5, com o programa Empresa Cidadã pode virar mais 15. Então pode ter aí 20 dias de paternidade, tá? Isso nas empresas privadas ainda não é tão comum, mas no serviço público isso já está bem generalizado, tá? Os servidores públicos aí, em geral, né, usufruem 20 dias de auxílio paternidade, de licença paternidade. Eu, nos 2 nascimentos dos meus 2 filhos, eu tive 20 dias de licença para acompanhar ali pós-parto, né? Beleza? Por 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue. Então tem o doar sangue, você pode faltar 1 dia no trabalho. Alistar para eleitor, você pode 2 dias para se alistar eleitor, você muda de cidade, né? Tem 2 dias ali para se alistar para eleitor. Beleza? Então 1 dia para você comparecer lá. Hoje tem aquela parte biométrica, pode ser até mais rápido, mas você tem até 2 dias para se alistar. E isso não ser descontado do seu salário. Você não trabalha para se alistar e recebe. 6. Do período em que tiver que cumprir a exigência do serviço militar. Esse serviço militar, pessoal, é o seguinte, ó. O serviço militar é uma controvérsia. Eu vou colocar depois no ponto da controvérsia, mas já vou explicar aqui. Se você vai comparecer, fazer exame e fazer teste, e vai 1, vai 2, vai 3 vezes, antes de efetivamente começar a prestação do serviço militar, então comparecimento para o serviço militar para a realização de exames, isso é interrupção. É um dia que você vai lá no exército, fica na fila, faz um monte de exame, quando você volta, você não trabalhou, mas recebeu. Agora, se você fica meses prestando serviço militar e tem que se ausentar do trabalho, às vezes você vai para outra cidade prestando serviço militar, o contrato de trabalho pode ficar suspenso, beleza? E o contrato de trabalho suspenso, você não trabalha e não recebe. Para comparecer para exame, você comparece, não trabalha, recebe 1, 2 dias ou alguns dias, mas se você vai prestar o serviço militar, muda de cidade, é inviável a continuidade do contrato de trabalho, aí é uma situação em que há uma suspensão do contrato de trabalho, tá? Hoje em dia é muito comum a prestação de serviço militar em horários alternativos, em que é compatível a manutenção do contrato de trabalho, mas eventualmente é uma mudança de cidade, um regime mais rigoroso, optado até pelo próprio empregado, né? Que aí, sem trabalho por meses, que é uma prestação de serviço militar incompatível com a manutenção do contrato de trabalho, o contrato fica suspenso, tá? O contrato fica suspenso. Então, essa causa de interrupção aqui, ó, são alguns dias, né, para você comparecer para fazer exames para o serviço militar. Nos dias em que tiver que comprovadamente fazer vestibular, tá? Para ingresso no estabelecimento de curso superior. Então, nesses dias você, de vestibular, não trabalha e recebe. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer em juízo, ser testemunha, entrar no coação, ser um perito, qualquer coisa, comparecer em juízo é uma situação de interrupção. Não trabalha e recebe, certo?
Inciso 9, pelo tempo que se fizer necessário, na qualidade de representante sindical que estiver em reunião no organismo internacional e tem interrupção para participar de reuniões sindicais de comitês internacionais. 10. 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa companheira. Então, pessoal, é comum uma grávida fazer ali pelo menos 5 consultas. O SUS determina ali um pré-natal de pelo menos 5 consultas. Geralmente ali quando descobre a gravidez, aí a cada 2 meses. Se for uma gravidez de alto risco, vai ter mais consultas, mas pro cônjuge, acompanhar a esposa, escolhe bem, né? Escolha bem o dia. Geralmente é o dia do ultrassom, né? Ultrassom ali de 12 semanas, depois um ultrassom ali para descobrir o sexo ali com algo mais semanas, né? 16 semanas, não sei exatamente. Mas assim, são 2 dias que você, empregado, pode faltar no trabalho para acompanhar a esposa, fazendo o exame e não ter prejuízo na sua remuneração. Então, 1 dia para acompanhar filho em consulta médica até 6 anos. Então, até 6 anos você pode ir 1 consulta por ano. Né? Se acompanhar o filho em consultas, você tem os dias descontados, tá? Você tem em mais de 1 consulta. 1 consulta por ano, você pode comparecer. Se for mais de 1 consulta por ano, aí tem desconto, tá? Inciso 12, até 3 dias e a cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exame preventivo de câncer. Então, para você realizar exame preventivo de câncer, pode faltar até 3 dias a cada 12 meses de trabalho. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, o homem tem que fazer exame de próstata, tem que fazer algum outro exame geral, a mulher tem o exame de mama, exame de útero, enfim, exames relacionados a causas de câncer, né? Então, o câncer sendo realmente um gasto absurdo para o SUS, ele foi colocado aí na CLT 3 dias para investigação de câncer. Se não tiver nada, ok, a empresa pagou, o empregado descobriu que não tem, ou se descobriu ele recente. Então são 3 dias aí por ano para fazer rotinas de preventivo de câncer, tá? Muito importante essa medida, muito importante mesmo. Beleza? Agora vamos tratar, isso aqui está no 473, agora vamos tratar de outras situações que são interrupção sem trabalho com salário. Vamos lá. Outras hipóteses de interrupção. Faltas justificadas ou abonadas, então foi no médico, trouxe atestado ou teve uma falta em que o empregado abonou a falta, beleza, pagou, o empregador pagou normalmente, então ok, sem problema. Férias é interrupção. Descanso semanal remunerado, 24 horas sem trabalhar, 1 vez por semana, é interrupção. Não tem trabalho e não tem... E os feriados, né? E intervalos intra-jornada específicos que contam na jornada e são pagos, tá? Então veja só. Faltas justificadas. Foi no médico, não trabalhou e recebeu. Faltas abonadas. Não trabalhou, recebeu, por liberalidade do empregador. Férias. Não trabalhou e recebeu. Interrupção. Descanso semanal remunerado. A cada 24 horas, o empregado recebe sem trabalhar. A ideia é o seguinte, você não trabalhou e recebeu. O descanso remunerado é isso. Você recebe o salário de domingo, pelo domingo, mas sem trabalhar. E feriados. Feriados também. Não é descontado do dinheiro semanal, mensal, mas não é trabalhado, tá? Então feriados também são causas de interrupção. Intervalos intrajornada específicos, que a gente cita ali, ó, mecanografia, frigorífico, minas, subsolo, amamentação, que são concedidos por mera liberalidade do empregador sem previsão legal. Os lanches, os cafés ali no meio da jornada, em que não é descontado, que não interrompe a jornada.
certo? Então vamos supor, a pessoa trabalha das 8 às 17, com 1 hora de almoço. Essa hora de almoço, pessoal, não é trabalho e não é remunerado. O que é remunerado? É o que ele trabalhou das 8 ao meio-dia, das 13 às 17. Se ele fez um café, uma pausa de descanso, trabalha em Minas, amamentou, a empregada amamentou, esses períodos sem trabalho entre o começo e o final da jornada, isso aí é interrupção. Por quê? Porque ele não trabalhou e recebeu. O intervalo intrajornada, que separa essas duas jornadas, né? Esse ele não trabalha e não recebe. É uma causa de suspensão. Veja só como que essa matéria chega nos mínimos detalhes. Se o seu café da tarde, que você não bate o ponto para falar que saiu e voltou da jornada, esse café da tarde, essa pausa de descanso, ela é interrupção. O intervalo intrajornada, o intervalo interjornadas, o descanso semanal remunerado são suspensões. Perdão, o descanso não. O interjornada e o intrajornada são suspensão. Você não trabalha e não recebe. Você recebe pelas horas trabalhadas e recebe o domingo. O domingo é causa de interrupção, tá? Você não trabalha e recebe. Beleza? Então, ó, intervalos específicos ou concedidos por mera liberalidade são causas de interrupção. Ainda tem o isolamento social por Covid, que você recebe, tá? É uma novidade aqui da Lei 3.979. Prontidão e sobreaviso. Apesar de você estar esperando ordens, aguardando ordens, você não está efetivamente trabalhando, né? É diferente de efetivamente trabalhar. Então são situações em que você não está trabalhando e está recebendo. Eu estou à disposição do empregador aguardando ordem. Ok, está aguardando ordem, mas não está recebendo salário integral. Então assim, é uma controvérsia, mas é causa de interrupção, porque efetivamente não está trabalhando. Está aguardando o trabalho, certo? Beleza? É uma causa de interrupção. Greve com recebimento de salário. Você faz greve e recebe o salário, foi causa de interrupção. Você faz greve e não recebe salário, foi causa de suspensão. Licença maternidade é uma controvérsia, mas não trabalhou e recebeu. Recebeu do próprio empregador. Tá? Licença maternidade é uma controvérsia, a gente vai explicar mais pra frente, tá? Tanto a licença maternidade quanto o aborto. Beleza? Paralisação da empresa por motivo acidental ou não, né? Quando para a empresa, o empregado não tem nada a ver com isso, ele não trabalha e recebe. 15 dias do afastamento do acidente. Esses primeiros 15 dias o empregado sofreu um acidente, ficou 15 dias parado, não trabalhou e recebeu, é causa de interrupção. Depois, o INSS vai pagar, o empregador não vai pagar nada depois dos 15 dias. Então aí se transforma em causa de suspensão do contrato de trabalho. O contrato fica vivo, permanece aberto, mas sem o empregador pagar salário. Redução do aviso prévio, sabe aquelas 2 horas ou aqueles 7 dias consecutivos? Então não tem trabalho e tem salário. Então é uma causa de interrupção. Consultas médicas da empregada gestante. A gestante tem 6 consultas, tá? E exames complementares. Essas consultas da gestante, elas são sem trabalho com remuneração. Para o acompanhante, são 2 dias. Para a própria gestante, tem aqui no mínimo 6 dias. Quando tem alto risco, são até mais dias, tá? Que tem mais consultas. Afastamento do empregado para participar de comissão de conciliação prévia, né? Que são as comissões ali de tentativa de acordo extrajudicial, perante o sindicato ou perante a própria empresa. São dias sem trabalho, mas com remuneração. Participação do empregado em atividade do Conselho Curador do FGTS, né? O Conselho Curador tem reuniões, esses dias não são descontados, e outras hipóteses previstas em negociação coletiva. Eventualmente, a convenção coletiva pode prever hipóteses ali de reunião, de assembleia, etc. Enfim. Pessoal, agora vamos falar de controvérsias aqui. Controvérsias, nós temos na licença maternidade e no aborto não criminoso. Que aí você tem a interrupção do trabalho. Por quê? Porque a empregada aqui parou de trabalhar nesses dias de licença e o empregado pagou
Ah, mas o empregado não vai ter o abatimento do que paga de INSS? Vai, mas efetivamente ele pagou. O abatimento depois é um benefício legal que ele tem, mas ele efetivamente teve a responsabilidade de pagar o salário para a gestante, para não deixar ela sem salário. E no caso do aborto também. Depois ele recebe? Recebe, ressarcido, é ressarcido. Tudo bem? Na sequência, ó, temos serviço militar obrigatório e acidente de trabalho. Mas o serviço militar obrigatório é por meses e o acidente de trabalho pós 15 dias são casos de suspensão, tá? Então, ó, saiu para o serviço militar, ficou muitos meses, suspensão. Depois dos 15 dias de acidente de trabalho em que a empresa não paga mais o salário do empregado, você tem suspensão. Ah, agora no serviço militar só aqueles dias de comparecimento. Falta, faz os exames do serviço militar e recebe. Os 15 primeiros dias do acidente, não trabalha e recebe. Interrupção. Tá bom? E agora, pessoal, uma questão tormentosa aí, ó, que é o benefício emergencial. Se a jornada foi suspensa ou reduzida e o governo pagar integralmente, é assim, ó, tem a situação do empregado parar totalmente de trabalhar. Parou totalmente de trabalhar e o empregador não pagou nada, suspensão. Parou totalmente de trabalhar, o empregador pagou menos, pagou só um pouco, interrupção. Beleza? Diminuiu a jornada, o empregador passou a pagar menos, interrupção também, porque algumas horas foram suprimidas, mas o empregado de alguma forma recebeu uma compensação. Tá bom? Então, suspensão mesmo, só quando o empregado não trabalhar nada e o empregador não pagar nada. Em todas as outras hipóteses do benefício emergencial, interrupção. Tá? Então não pode ter trabalho e não pode ter gasto do empregador. Não teve nada disso? Suspensão. Teve algum gasto do empregador? Aí você é a hipótese de interrupção. Tá bom? Então, guie pelo começo da aula ali, ó. Não tem trabalho, não tem remuneração, suspensão. Qualquer remuneraçãozinha do empregador, qualquer trabalho do empregado, aí você tem uma interrupção. Beleza? Bom, pessoal, para hoje era isso, tá? Nós falamos da interrupção. A aula que vem a gente vai falar de suspensão. Olha só, deu mais de 20 minutos de aula só para falar da interrupção. E a suspensão vai ser quase isso também, por isso que não dá para colocar numa aula só. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, estamos no YouTube, Instagram, Telegram. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.